bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Visionautas, esse podcast que procura trazer para vocês novas visões de assuntos que estão aí no nosso cotidiano e que podem mudar, de repente, a trajetória da vida de muita gente. Hoje é um episódio muito especial, porque eu vou ter o privilégio de receber aqui o maior advogado previdenciário do Brasil. Eu quero agradecer demais aqui a presença sua, Hilário Bock. Para muitas pessoas que não conhecem, o Hilário Bock Júnior tem uma história que a gente vai conhecer também um pouco e que tem uma contribuição fantástica nas redes sociais, principalmente no YouTube, com conteúdos relevantes para todo mundo que quer saber sobre esse tema. Algumas pessoas evitam de pensar, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas que todo mundo deve estar atento. E também tem um trabalho que começou há muito tempo, teve participações no G1, na IPTV, teve uma enorme contribuição já sobre o tema. Então, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje, Hilário. É um prazer te receber. E para a gente aqui no nosso podcast, eu acho que é uma oportunidade muito grande de contribuir com essas pessoas. Eu que agradeço o convite, é um prazer participar. Eu conheci bastante vocês, agora tendo o prazer de conhecer pessoalmente, né? Quero agradecer também essa oportunidade de poder, né, desmistificar um pouco essa questão da previdência, contar um pouco dessas histórias, né? O quanto isso é importante para as pessoas, principalmente porque as pessoas só têm um futuro, né? Elas não podem errar no presente. Perfeitamente. Você já se aposentou? Já, totalmente. É caso Ferreira Espelho de Ferro, viu? Muito bom. Muito bem. Mas eu quero aproveitar para você falar um pouquinho da tua história. Eu acho que é importante que as pessoas também aprendam com isso, né? Eu acho que é interessante saber como que foi que você chegou no direito, nessa área específica do direito. Conta para a gente um pouco essa história. Bom, vamos lá. Bom, trabalho desde cedo, né? Desde muito cedo, meu pai, ele sempre falou, não, tem que pôr a mão na massa aí, tem que trabalhar. Então, para mim não foi difícil entrar no mercado de trabalho, até porque meu pai tinha um escritório e facilitou para mim, né? Meu avô, desde 1924, ele trabalhava já na área, né? Não como advogado, porque ele era guarda-livro, que na época você não tinha contador, né? Era guarda-livro. Mas, de uma forma ou de outra, ele trabalhava já com a realização dos sonhos de algumas pessoas relacionadas com a Previdência. A Previdência foi criada em 1923, em 1924 a gente já estava atuando, então são 100 anos, né, de história. Meu pai tomou linha à frente disso, em 1972 a gente teve o nosso escritório de advocacia fundado, né? Aí ele saiu da área de contabilidade e passou para a questão da advocacia. Então, podemos dizer que nosso escritório tem aí 50 anos de advocacia e 100 anos de história, né? Bom, como é que eu entrei nessa situação? Eu posso dizer para você que, com 9 anos, 10 anos de idade, eu já falei, vou ser advogado. Olha como essa história aconteceu, né? É interessante. Eu morava ali no Jardim Paulista, né, no Ribeirão Preto, e ali tinha uma comunidade, que a gente chamava de favela, mas não era uma favela, eram casas mais simples mesmo, mas também chão de terra, né? Ali próximo onde é o Cavo do Fábio, Bosque. a Cava Em do frente Bosque. à Cava do Bosque. Perfeito. Né, o ginásio de esporte. Ele em frente mesmo. E eu brincava ali com as pessoas, né, porque eu tinha um paradoxo também, né, porque eu estudava num dos melhores colégios da cidade, particular, mas meus amigos não tinham onde estudar, né, eram pessoas muito simples. Então eu vi, né, estudava com filhos de usineiro e brincava com pessoas que os pais não tinham emprego. E um dos pais, ele era... Hoje a gente fala reciclagem, na época a gente falava catador de papel, né? Antes era assim, hoje a gente muda. Então, tinha aquela carrocinha dele e pegava as coisas e eles viviam disso, né? E ele foi atropelado e teve uma perna amputada. E, na época, ele recebeu um benefício, que hoje eu sei qual é, mas na época eu não sabia, que era a renda mensal vitalícia, que é igual um BPC Loas hoje, que é os benefícios assistenciais do governo federal. E a vida dele mudou. Quer dizer, assim que ele amputou a perna, ele passou a ter mais renda do que ele tinha trabalhando, porque ele passou a receber um benefício para pessoas de baixa renda, em situação de vulnerabilidade. E eu cheguei em casa e contei para o meu pai, né? Eu falei, nossa, ele estava contando lá, o pai do meu amigo estava contando que agora tem dinheiro todo mês, sem trabalhar, porque ele não consegue, porque ele amputou uma perna e ele é analfabeto e não consegue se colocar no mercado de trabalho. Aí meu pai falou, é isso que eu faço no meu escritório. Porque eu ia lá no escritório do meu pai, mas eu ia buscar documento, eu nem sabia o que ele fazia. Aí eu pensei, mas se a gente pode, em momentos difíceis da vida das pessoas, proporcionar para elas alguma renda que garanta uma diminuição da desigualdade social e que ela se integre na sociedade, é isso que eu quero fazer. Ô pai, o que
que a pessoa que faz isso é? Ah, é advogado. Ah, então eu quero ser advogado. Então foi aí que eu defini que eu seria advogado. E aí não foi difícil, né? Estudei na história de advocacia, claro que os desafios aumentaram, né? Quando eu comecei a fazer direito, eu já estava trabalhando na história de advocacia como auxiliar, entrei como office boy, auxiliar de escritório, depois como estagiário, depois como advogado, né? Então, estou aí agora com 50 anos de formado, 86 para 2026, né? Que já vai estar chegando. Então, eu vou completar meu cinquentenário aí de advocacia, né? Graças a Deus. Então, essa é a história que me levou ao direito. Muito bonito. E também uma descoberta de propósito logo cedo. Com Que eu acho que é o que certeza. sustenta as pessoas, né, com saúde no trabalho, que é exatamente encontrar esse propósito para o dia a dia conseguir trabalhar e se desenvolver bem, né? Exato. Hoje as pessoas falam assim, mas por que você continua trabalhando? Né? Você não precisa. De fato, eu não preciso, graças a Deus, né? Dá para eu viver com o que eu tenho bem. Mas essa questão do propósito, né? Quer dizer, eu entrei nessa linha, entrei nessa advocacia, entrei nessa história para ajudar as pessoas. Se as pessoas estão precisando de ajuda, então eu não completei ainda a minha tarefa na vida, né? Então eu tenho que continuar fazendo isso até enquanto as pessoas precisarem de ajuda. Então eu vou ajudando enquanto eu posso. E você, ao longo da carreira, também fez as contribuições aí na imprensa tradicional antes e depois agora, né, nos meios digitais. Como é que foi essa participação, contribuição que você sempre trouxe, né, para a mídia? Olha, foi interessante, né? Porque foi tudo descompromissado, sempre focado nessa questão da informação, né? Porque a gente sempre teve aquele ditado, né? Dentro de casa, né? Menino que não anda não vende picolé, né? A gente tem que andar, né? Tem que correr atrás. Hoje menos por causa da tecnologia, você trabalha mais sentado do que mais antes, era uma correria. E sempre tentando buscar a informação de qualidade e passar para as pessoas. Isso começou dando aula, né, em universidades, na graduação. Como professor, as pessoas começaram a chamar para participar de eventos, como um podcast, que na época não tinha podcast, né? Era TV aberta, rádio, e participei, até que veio o convite, né, da IPTV, né, afiliada da Globo. Olha, vamos fazer aqui alguns quadros, né, sobre informação. Aí eles criaram um quadro chamado Pode Perguntar, no qual eu fiquei lá mais de uma década, né, buscando sempre e passando informações e respondendo perguntas, né, até porque pode perguntar, pode Já perguntar. sugere que tem que fazer. Se alguém pergunta, alguém tem que responder, né? Mas essa transição para o digital, né, para o YouTube, né, hoje a gente tem 1.100.000 inscritos no YouTube, a gente tem 220 mil no Instagram, né, TikTok também. Mas tudo isso eu devo, né, a essa história que a gente teve na formação do magistério, né, mas, essencialmente, eu não posso dizer, né? Muitas pessoas falam mal de uma empresa ou da outra, né? Tipo, a Globo não mostra isso. Mas, olha, eu trabalhei lá dentro, eu sou testemunha viva, embora tenha saído de lá, gostaria de ter continuado, não sei por que eu quis, foi porque eles mudaram a grade, mudaram tudo, então eu estaria lá ainda pela seriedade em que o trabalho é feito. Eu aprendi muito lá, mas muito, muito, principalmente a não fazer o que não deveria ser feito. É isso que a gente aprende, né? E sempre quando a gente achava que não tinha que fazer, não, nós temos que falar sobre isso, é uma informação. Jamais eles tiveram um corte de algum conteúdo que poderia um bloqueio, uma censura ou alguma coisa parecida. Pelo contrário, eu tinha ali um produtor que me auxiliava em tudo. Até curso de fonoaudiólogo, eles um tratamento eu tive, toda a infraestrutura de trabalho. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, né, a esse momento que eu passei com eles, esse período, e que foi, de fato, uma disrupção, né, para você colocar um advogado que tem aprende na faculdade palavras difíceis, né, eu tinha na minha faculdade, o curso de vocabulário jurídico, hoje não tem mais, mas eu tive. Quer dizer, você entra lá com vocabulário, eles te ensinam outro vocabulário. Mas de poder conversar assim com a Câmara, né, chamar a Câmara de Maria e falar para a pessoa a informação que ela precisa ter, isso eu aprendi dentro da A faculdade deu uma treina para isso. Né? Então, eu tive realmente ali uma disrupção mesmo para falar com o povo, porque eu nasci no meio do povo. Né? Então, em algum momento,
eu fui treinado a abandonar esses princípios, né? Mas aquela história, né? Não adianta, né? Suas raízes estão sempre mais fortes, né? Isso é muito bom e com certeza é importantíssimo porque falta informação, as pessoas às vezes não têm acesso à informação e levar essa informação, né, tanto quando fazia antes, via mídia, como agora, como faz as mídias digitais, é fundamental, tenho certeza disso. Porque o tema, ele nem para todo mundo ele é agradável. Tem pessoas que pensam na aposentadoria como uma fase de inutilidade na vida, em que vai parar e se desligar do que gosta de fazer, e outros buscam, esperam muito a aposentadoria, mas ainda falta muito. Eu sempre repito uma frase que eu ouvi uma vez, que era assim, que uma pessoa que me falou que a aposentadoria não começa no último dia de trabalho, começa no primeiro. E eu penso muito nisso. As pessoas talvez não tenham essa noção da necessidade de um planejamento para aposentar-se também, né? Bom, planejamento é a palavra certa, né? Eu ia começar respondendo sobre planejamento. Você terminou perguntando planejamento. É claro, a aposentadoria, a gente pode resumir ela como uma viagem. É uma viagem que você vai fazer para chegar em algum lugar. As pessoas sempre querem apressar para curtir o lugar onde elas vão chegar. E muitas delas deixam de apreciar a viagem até chegar onde você pretende chegar. Porque quando você chegar lá na aposentadoria, não é um fim de uma linha, é uma nova fase. É uma nova fase que você vai ter, que você vai continuar fazendo o que você sempre fez, com dinheiro a mais no bolso, que todo dia vai cair todo mês vai cair na sua conta, com o 13º. Então é uma estrada. E qualquer estrada você tem que fazer um planejamento. Se você vai hoje para São Paulo, sair de Ribeirão Preto para São Paulo para o Rio de Janeiro, a primeira coisa que você pensa é dizer: o que eu vou levar na minha mala? O que você faz? Primeiro, eu tenho que planejar, organizar a minha mala. Segundo, qual é o tempo que está lá? Está frio ou está calor? Vou levar um paletó ou não vou levar um paletó? O que eu vou fazer quando chegar lá? Onde eu vou almoçar? Onde eu vou jantar? Onde eu vou dormir? Então, a gente faz planos para uma situação imediata e, muitas vezes, a gente despreza os planos para uma situação do futuro. E aí, então, a pessoa acaba errando. E, como você bem disse, tudo que você contribui hoje para a Previdência é o que vai ser o cálculo do benefício futuro que você vai receber. Então, saber como contribuir é ter um levantamento do seu passado para fazer um planejamento, é o que você tem. Tanto que o carro-chefe do nosso escritório é o planejamento previdenciário. E a gente teve, né, para poder fazer um planejamento consistente, a gente teve que criar uma estratégia e uma metodologia, né? Muitas pessoas fazem as coisas sem buscar esse apoio. Então, dentro dessa estratégia nossa, dentro dessa jornada nossa de criar uma estratégia, uma metodologia, nossa metodologia, a estratégia dos 3 Qs da aposentadoria. Você tem que saber quando você vai se aposentar. Isso é uma coisa simples. Quando? Você pode trazer para o presente o que vai acontecer no futuro. Quanto você vai receber? Então, você tem que saber quanto você vai pagar. Mas eu quero pagar pouco. Tudo bem, não tem problema, mas você vai saber o que você vai ter e como você vai complementar essa renda quando você chegar lá. E depois, qual benefício vai ser mais vantajoso? Porque você pode ter idade, tempo de contribuição, você pode ter um problema, uma deficiência física, existe atividade de risco, trabalhou na roça, trabalhou na cidade. Existe uma série de fatores que vão mostrar qual benefício é mais vantajoso para você. E aí, por final, como você vai contribuir até chegar lá. Então, é um plano. É um plano. E há uma estratégia em cima disso. Olha, mas eu vou buscar as informações que o governo nos dá. Bom, se você confia que ele vai te dar todas as informações certas, você já está errado. Porque o governo não vai te dar as informações certas. Tanto que a gente criou uma calculadora de aposentadoria para mostrar para a população, de graça, as hipóteses de aposentadoria que o INSS não mostra. Então, por exemplo, você exercer uma atividade de risco, o INSS não faz a conversão de termo de serviço especial em comum. Você tem uma deficiência, o INSS não te mostra qual vai ser a aposentadoria que vai acontecer antes. Se você é professor, não tem lá simulação para aposentadoria de professor. Então, eles mostram o básico do básico do básico e as pessoas acreditam que aquele básico é o tudo que elas têm. E, na verdade, elas acabam perdendo a grande oportunidade da vida delas de fazer um plano consistente e buscar, de fato, um futuro que seja qualificado e represente a realização do sonho dessa aposentadoria, né? Então, as pessoas têm que ter informação. Então, partindo disso, a gente
tem essa história. A gente usa com qualidade as nossas redes sociais. A gente fez de graça um e-book chamado Louco para Aposentar, que as pessoas podem baixar gratuitamente no nosso site. Depois a gente até encaminha os links para o pessoal, deixa aqui na descrição Isso, também. é tudo lá. Tem a calculadora que a pessoa pode fazer o cálculo. Isso tudo sem ser nossos clientes. Porque isso é um propósito, é um trabalho, é um legado que a gente quer deixar para a sociedade. Agora, se a pessoa entender que a gente tem autoridade e que a gente pode atendê-la, vai ser um prazer que ela seja nossa cliente. Né? Então, aquela velha história. A gente compartilha o que a gente sabe e as pessoas compram o que a gente vende. Claro. Então, a gente ali faz um marketing de conteúdo, que é permitido pela OAB, tem um código de ética. Então, a gente explica para as pessoas o que elas precisam fazer e aí elas procuram o advogado de confiança que elas querem. Isso é muito importante, até porque alguns números que eu vi que podem estar até desatualizados é que muitos pedidos acabam sendo negados em primeira instância e até, por isso, eu vi um número, não sei se é atual, de 80% dos pedidos especiais em primeiro momento são negados. E exatamente talvez aí porque é a questão do ônus da prova, né, que cabe a quem vai pedir a aposentadoria. Esse é um número que é verdadeiro, desse número de primeiras instâncias, de primeiros pedidos que são negados? Você fez direito também? Não. Não, você falou do ônus da prova, do pedido negado, do acesso à justiça. É tudo isso que as pessoas têm que entender. Né? A gente está numa sociedade em que quase tudo é informal e o que é formal não é formalizado de forma adequada. Então, por exemplo, a pessoa trabalhou numa atividade de risco. A empresa tem que pagar a insalubridade, tem que pagar a periculosidade. Muitos não recebem. Se você não recebe a insalubridade e a periculosidade, então não vai ter contribuição para você se aposentar mais cedo, que é uma contribuição diferente de quem se aposenta mais tarde. E quando você chega com toda a documentação no INSS, o INSS vai dizer, olha, está incompleta, você não pagou a contribuição para ter aposentadoria especial, você não teve a contribuição adicional sobre a insalubridade e periculosidade, e aí o empregado, o trabalhador, né, o contribuinte individual, o profissional liberal, porque tem aposentadoria especial também para o profissional liberal. Né? Então, a pessoa que trabalha, um psicólogo, um administrador, que trabalhe dentro do ambiente que tem risco, né? Porque você está falando aqui com uma pessoa que não tem uma doença infecto-contagiosa, mas você trabalha dentro do ambiente ou em contato com agente nocivo. Então, quer dizer, tanto o empregado como o profissional liberal, o autônomo, tem direito à aposentadoria especial. Que culpa tem essas pessoas se as empresas não fizeram a parte dela e o INSS não fiscalizou para que a empresa fizesse? Porque você joga aquela pessoa que é hipossuficiente, que se for reclamar do patrão, ela vai ser demitida, e ela fica sem a proteção, porque a empresa não fez o que deveria fazer, e o INSS não fiscalizou o que deveria fiscalizar. E na hora da aposentadoria, você vai ter que fazer o quê? Judicializar. Né? Judicializar. Agora, isso acontece em todas as outras situações. Vamos dar um exemplo nessa aposentadoria especial. Mas é assim naquela pessoa que não é registrada, é assim aquela pessoa que trabalhou e, por uma questão financeira, não conseguiu contribuir naquela oportunidade. As pessoas que trabalharam em lavoura, tem uma informalidade muito maior, não tem nem documentação da atividade profissional. Né? Então, a gente vai ter uma série de obstáculos, né, que têm que ser transpostos, né, para que a pessoa tenha a realização de todo o direito dela. E aí você tem o ônus da prova, né, que você tem que provar. Né? Então, esse ônus é do trabalhador, porque o Estado não pode ficar nessa vulnerabilidade também. A gente tem que entender, né, porque se o INSS facilitasse, como no passado foi mais fácil, a quantidade de fraude era significativa. Né? Hoje tem um controle maior, e é bom que tenha esse controle, para que quem trabalhou de fato consiga, com dificuldade, com provas, com um trabalho, com a contratação de um bom profissional, mas que pelo menos aqueles que querem fraudar e que querem facilitar não façam. Então, o dinheiro tem que ir para aqueles que precisam, para aqueles que trabalharam e para aqueles que de fato contribuíram. Muitas empresas crescendo, não tem muita infraestrutura, cometem erro, às vezes não deliberadamente, cometem alguns erros, e nesses casos em que a pessoa está para se aposentar e não houve recolhimento correto, é possível ainda conseguir ter os benefícios? Olha, quando você é empregado, você tem um desconto na folha, então você não tem como não contribuir. Então a gente percebe que a pessoa que não pagou normalmente é aquele que não foi empregado. Porque se tirar
11%, 20% da sua renda para poder pagar a Previdência é muito. Uma pessoa que ganha R$2.000, 20% tem que pagar R$400. 20% de 2.000. Sim. Então, quer dizer, pensa, você ganha 2 e vai pagar 400? Aí a pessoa não paga. Né? Não paga porque vai faltar dinheiro na casa dela. Né? Então, você tem alguns planos diferentes, simplificados, para você pagar contribuição menor, fazendo distribuição de lucro. Isso precisa de uma organização. Quando você chega no momento da aposentadoria, vem aquela sensação, olha, agora eu preciso organizar e buscar todo o meu tempo do passado, acertar tudo isso para eu poder me aposentar. Aí começa o primeiro erro. Né? É claro que a gente tem que consertar o que está errado, mas a pergunta primária é, se eu consertar o que está errado, vai antecipar minha aposentadoria? Porque muitas vezes a pessoa paga um período que ela não pagou, mas ela não chega na aposentadoria porque ela não tem a idade para se aposentar. Então, ela joga dinheiro fora. Porque se o tempo que falta para ela se aposentar e a idade até chegar no benefício demorar 5 anos e ela tem 10 para indenizar, então que ela indenize só 5 e contribua mais 5, porque vai pagar os 10. Então, o planejamento previdenciário serve para isso, para você. Se você não vai ganhar mais, pelo menos você não vai pagar mais do que você vai receber. Então, muita gente fala, eu estou errado, eu vou pagar. Não paga. Primeiro vê se aquilo vai te trazer vantagem. Se não for trazer, não paga. São informações muito importantes, porque, no final das contas, o que é uma garantia de direito, muitas vezes vira uma luta por direitos. Né? Acho que muitas pessoas passam por isso e essas informações são valiosas. Né? Situações hoje que a gente percebe que estão começando a se configurar, talvez sejam até por mudanças que a gente percebe nessa pirâmide etária, a questão, né, de ter pessoas mais idosas hoje do que há tempos atrás, e também talvez algumas preferências de trabalho que hoje em dia são muito comuns, como pessoas que mudam muito de emprego, né? Ficam pouco tempo no emprego. Como que você vê esse momento dessas relações de trabalho? Essas relações de trabalho atuais ajudam ou prejudicam esse planejamento e a aposentadoria das pessoas? Olha, os dois. Em momentos ajudam, em momentos prejudicam. Né? A gente já sabe que nós estamos numa era da regra de transição. Nós tivemos uma reforma da Previdência em 2019, uma perspectiva de uma nova reforma em 2027. Por que 2027? É o primeiro ano do novo governo. 2019 foi o primeiro ano do governo do Bolsonaro. 2022, reforma da Previdência, primeiro ano do governo Lula. E não é uma questão política, nem de esquerda, nem de direita, é uma questão de momento. As pessoas fazem reformas duras logo no começo de um governo, para que no final do governo não fique a lembrança de que foi ele que fez a reforma. Isso é político. Né? Não importa quem esteja no poder, qual seja o partido, que é de esquerda, de direita, de centro, não tem nada a ver com a Previdência. Mas é uma necessidade de reforma, porque as pessoas vão envelhecendo, as pessoas vão completando o tempo e a gente sabe que vai ter que fazer esses ajustes na Previdência, e isso acontece no mundo todo, independentemente de partido. Então, a gente já sabe que, historicamente, a gente tem alterações. Então, quando a gente pensa num planejamento, a gente tem que pensar em algumas situações. A maioria das pessoas, quando faz um planejamento e não são técnicos, o que eles olham? Eles olham as regras que existiam, que você pode entrar no direito adquirido. As pessoas olham as regras novas e as regras de transição, que foram aquelas regras que estão transitando entre a nova e a velha. Só que quem não é técnico não olha a quarta situação, e essa é a mais interessante. São as regras que podem ser aprovadas no processo legislativo, no Congresso Nacional, e quais são as tendências mundiais para que a gente vai ter. Porque você vai se aposentar daqui 5, 10, 15, 20 anos. Quando você for aposentar, não vão ser as regras de hoje que vão estar regendo a sua aposentadoria. Então, se as pessoas não tiverem um planejamento do que pode acontecer com a mudança de regra, por exemplo, eu posso dizer para você, hoje, isso pode me cobrar daqui 5 anos, mas pode me cobrar em 2027, que a contribuição do MEI vai mudar, microempreendedor individual. Por quê? Ele paga sobre 5%, os autônomos podem pagar 11 ou 20, então ele paga metade da metade, quer dizer, 20, metade de 10, metade de 10 é 5.
Só que ele tem quase todos os benefícios de salário mínimo com 13º dos demais trabalhadores. Então, um MEI, por exemplo, que paga 15 anos de contribuição a um salário mínimo, vai investir mais ou menos R$14.000. Quando ele aposenta por idade, em 9 meses, ele recupera todo o investimento que ele fez ao longo da vida toda. Ou seja, a conta não fecha. E isso já foi apontado pelo Banco Mundial, já foi apontado por todo mundo, e a citação é de que a idade da mulher vai aumentar em 2027 para aposentadoria e o MEI vai ter que pagar mais do que está pagando para ter os mesmos benefícios, não vai ter menos benefícios também ou com valor menor. Então, se percebe, o MEI, hoje, são 16 milhões de trabalhadores. Há 5 anos atrás, eram 40 mil. Ou seja, ninguém imaginava que essa mudança iria chegar nesse nível, né? E aí você tem, você nunca pensou, há 10 anos atrás, você tem uma profissão chamada operador de drone. Né? Então, a gente sabe que tem essas mudanças sociais, a gente tem que se adaptar a essas mudanças sociais, temos que viver e temos que imaginar. É como se fosse ler em 1900, quando a gente estava na infância, quando a gente leu o livro 1984. Né? Quer dizer, você imaginava que tudo aquilo ia ser verdade? A gente não imaginava que aquilo tudo é verdade. O Jetson aí, alguém já andando de carro voador. Então, o que acontece? Previdência é a mesma coisa. Essas mudanças todas que nós estamos tendo, essas mudanças todas que a gente vai ter, que já estão escritas, já tem projetos de lei, e as tendências que a gente tem mundial, e isso vai fazer com que beneficie muitas pessoas que pagaram pouco, e as poucas contribuições que fez foram altas. Então, você pega uma pessoa que pagou sobre o teto durante 15 anos, ou 9 anos, tem uma aposentadoria de R$5.000 por idade. Uma pessoa pagou 35 anos com o salário mínimo, aposenta com o salário mínimo. Então, o que você faria hoje, se você estivesse sabendo isso há algum tempo atrás? Você pagaria 35 anos à base de um salário mínimo, ou você pagaria 9 anos pelo teto? Eu pagaria 9 anos pelo teto. Então, significa o quê? Tem gente que se surpreende. Eu achei que fosse aposentar com o salário mínimo, saiu R$5.000. E aquela pessoa que está dentro de casa viu o outro pagar menos, às vezes a mulher, o marido, companheira. Eu paguei mais que ele, mais que ela, a vida toda e aposentei com 1/3 do que ele está recebendo. Estratégia. É certo ou errado? Nada é errado quando você faz dentro das leis. Né? Pode ser justo ou injusto? Pode. Pode ser injusto. Uma pessoa que trabalhou muito mais tempo receber menos que aquela que trabalhou menos tempo. É injusto. Porém, é legal. Então, o que a gente trabalha? A gente não trabalha com justo ou injusto, porque isso é um signo e é muito subjetivo. Mas o que é legal e o que não é legal está escrito. A gente tem que trabalhar em cima disso aí. E, então, por outro lado, a pessoa que tem essa informação pode sair do status de injustiça para conseguir corrigir isso, né? Porque, veja bem, a Previdência, ela está dentro de um sistema chamado Seguridade Social, que pega saúde, previdência e assistência, que está dentro da Constituição Federal, da ordem social e da justiça social. Então, quer dizer, no final das contas, você vai pensar assim, uma pessoa que não trabalha e recebe os benefícios do governo federal ganha o mesmo que aquelas pessoas que estão trabalhando com salário menor. Então, hoje você vê que o grande problema hoje de emprego é as pessoas não querem ser registradas porque senão elas perdem os benefícios sociais do governo federal. Ao paradoxo que a gente chegou. A gente tem que auxiliar aquelas pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, mas é tanta gente que quer ficar nessa situação de vulnerabilidade para não ter um registro em carteira de trabalho e perder os benefícios. Então, quer dizer, Previdência vai dar problema no futuro, porque a pessoa está pensando no momento. Né? Tanto que o foco da Previdência agora, foi aprovado agora, semana retrasada, uma portaria para rever todos os benefícios do governo federal. Porque não tem... Qualquer ramo de trabalho que você vá procurar alguém, vai ter alguém recebendo um benefício que não quer deixar de receber e, portanto, não quer trabalhar formalmente. O pessoal que realmente pede para ser registrado, que sem saber está se prejudicando, então. Exatamente, está se prejudicando, né? Porque é interessante esse programa? Claro que é. Cara, se eu estou num momento difícil da minha vida, que eu não arrumo emprego, não tenho condições, eu estou numa questão de vulnerabilidade, o governo fala, eu vou te pegar no colo para você melhorar. Na hora que você melhorar, você vai lá trabalhar. Né? Maravilha. Né? Pensando na questão impacto social disso. Do impacto, não, e da questão do princípio do benefício. Né? O princípio, né? É este. Mas, infelizmente, a gente não tem. Então,
isso tudo cria situações, como você perguntou, que levam as pessoas ao extremo, né? O que eu vou fazer na vida? Né? E a pessoa, às vezes, quer se acomodar ali, né? E tem que mudar a mentalidade da pessoa, né? Tem que mudar a mentalidade. Porque, senão, o exemplo que ela vai dar para o filho, o exemplo que ela vai dar para a esposa, para o marido. Então, o exemplo, né? As pessoas fazem aquilo que a gente faz, não aquilo que a gente manda fazer, né? Então, Mas como você bem disse, é uma coisa que a gente vê muito na psicologia. A gente sabe que as pessoas procuram reforço imediato, querem viver naquele momento, pensam naquele momento, querem o bem-estar naquele momento, sem perceber os impactos que tem a longo prazo. Né? fica na zona de conforto, né? Aquela história do sapo da água quente, né? Uma hora ele vai cozinhar e ele vai morrer. Até pouco tempo atrás, minhas férias eram na Praia Grande. E tinha umas praias que eu ia e que tinha um vendedor de queijo no espetinho que gritava para todo mundo, vai acabar, vai acabar. E todo mundo corria para comprar o espetinho. Porque essa ideia de que está acabando, então precisa correr atrás. E vai um e tem o efeito manada, né? Vai todo mundo Exato. atrás. Né? Aí todo mundo vai atrás, não sabe nem porquê, mas está indo também. E hoje a gente ouve todo mundo falar, vai acabar a aposentadoria também. É fato isso? Como que você vê esse futuro da aposentadoria? Tá. É muito simples, né? Como diz, a gente não pode falar, mas a gente tem que mostrar. Então, eu vou dar um exemplo para poder depois falar do conceito. Qual foi o pior momento das nossas vidas de quem está vivo hoje? Pandemia. Cara, acho que todo mundo vai chegar e falar, cara, foi o pior momento da minha vida, porque mesmo aquela pessoa que tinha dinheiro, mesmo aquela pessoa que tinha saúde, ela não podia sair de casa. Ou seja, você está privado de liberdade, privado de ir para a sua praia grande, está privado de você tomar uma cerveja no bar, está privado de ir no cinema, enfim, está privado de tudo. Não importava o que você tinha, você estava privado de tudo. Né? E ainda de pegar uma doença e morrer. Neste momento, o INSS não atrasou nenhum mês de aposentadoria, de pensão e de auxílio. Quem estava doente e não podia fazer perícia, porque não tinha perícia presencial, porque as pessoas podiam pegar uma doença do outro, o INSS criou a perícia documental e a perícia à distância, para não deixar de acolher as pessoas. As pessoas que morriam tinham a pensão concedida no dia, na semana, no mês seguinte. Precatório, que é a dívida do Estado, o INSS antecipou tudo. E quando chegou no 13º, o INSS antecipou o 13º. Primeiro, que empresa que você diz que está quebrada, que paga as contas em dia, antecipa as contas que futuras, paga todas as dívidas do passado e ainda cria uma alternativa para te dar um benefício quando você está doente, quando você não pode sair de casa. Cara, você pode dizer, eu gostaria de me encostar nesta empresa. Esta empresa chama-se INSS. Bom, mas vai quebrar? Eu disse, Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência. Todo o dinheiro da Previdência, da Saúde e da Assistência Social vem de um único braço. É como se fosse uma árvore com 3 galhos, que é a Seguridade Social. Então, a Previdência vai acabar? Bom, só se acabar também a saúde. Mas como assim a saúde? É difícil hoje, tem fila para tudo. Em qual país do mundo que você vai ser atendido e é atendido? Com todas as dificuldades, não estou dizendo que é uma mil maravilha, não. Mas você vai lá num posto de saúde, vai num atendimento, no hospital oncológico e vai ter o seu tratamento. Vai gente que vai morrer no meio do caminho? Vai. Vai gente que não vai conseguir o atendimento? Vai. Mas, veja bem, e se isso acabar? É um caos. Previdência vai ser a mesma coisa. Hoje a gente tem 40 milhões, vamos por 30 milhões para poder jogar por baixo. 30 milhões de beneficiários da Previdência Social. A gente tem 200 milhões de habitantes, nós estamos falando aí de praticamente 20% da população que recebe benefício da Previdência Social. A população está envelhecendo, vai ter menos gente pagando. A gente, de fato, vai ter um problema de caixa na Previdência? Sim, por isso que a gente faz reforma da Previdência. Você vai ter que trabalhar mais para ter aposentadoria, você vai ter que contribuir mais para ter aposentadoria e vai ter uma idade maior para você se aposentar. Junto com isso, a gente tem a taxa de natalidade diminuindo e as pessoas envelhecendo. E não só diminuindo a taxa de natalidade, as mulheres estão retardando a maternidade. Né? E tem outros efeitos, a petização. Hoje as pessoas trocam animais por pessoas, nada contra quem gosta de animal. É só um dado estatístico, porque o animal não contribui para a Previdência. Então, quer dizer, você tem menos pessoas nascendo, mais pessoas envelhecendo com mais qualidade de vida graças à saúde, à tecnologia, à medicina. Aí você tem
Essas pessoas que estão menos nascendo estão nascendo mais tarde, né? E aquele casal está envelhecendo. As pessoas procuram pagar menos para a Previdência, então menos dinheiro entrando. Então vai ter que aumentar as contribuições. Foi o exemplo do MEI que eu disse em 2027. Então, é muito simples, né? Previdência não vai quebrar, em nenhum lugar do mundo Previdência quebrou. O que vai acontecer é você ter regras de acesso à aposentadoria e valores de benefícios menores, para que ela seja sustentável e possa acolher dentro da medida de todo mundo. Então, nunca vai acabar. Esquece essa ideia. Eu não vou pagar porque a Previdência vai acabar, ela vai deixar de pagar. Não vai. Esquece. Isso é impossível acontecer. E se você sabe que ela vai pagar, que ela não vai quebrar e que ela é sustentável, porque no momento mais difícil da vida da gente ela bancou, então se encosta nela, porque ela vai te garantir pelo menos uma renda básica para você viver no futuro. São, como você disse, uma estrutura muito maior que sustenta também esse serviço e que é uma estrutura que está ao longo da história do país e que está muito bem consolidada, né? Eu acho que essa é uma informação que muitas pessoas também não têm, né? Como você comentou, que é interessante, que realmente é o suporte para outros serviços públicos, né? Não tenha dúvida. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, você tem uma mãe. Minha mãe tem 86 anos de idade. Minha mãe é aposentada. Mas vamos supor que ela não fosse aposentada. 86 anos de idade. A véia anda, tem uma saúde irritante, está casada há 63 anos com meu pai, mas faz 62 que eles não se suportam, mas a véia uma hora vai morrer. Ou ela vai ficar doente. Mas ela nunca pagou nada no INSS. Começa a pagar para ela, hoje, uma contribuição mínima. Eu vou falar de MEI, porque minha mãe, ela cozinha, ela podia vender comida, quando você está aposentada. Podia fazer doce para fora, bordado, crochê, MEI. R$ 79,00 por mês. É 1% para facilitar a minha conta. Você vai gastar R$ 1.200 por ano. Depois de um ano, se ela ficar doente, ela tem auxílio-doença. Se ela ficar inválida, tem aposentadoria por invalidez, ganhando um salário mínimo, que é 1.500. Se ela gastou 1.200 num ano e começar a receber 1.500 quando ela ficar doente, depois de 12 meses, significa que em um mês ela recupera todo o investimento que ela teve. Depois de 2 anos, se ela falecer, meu pai vai ter a pensão por morte dela, que vai ser o salário mínimo, no mínimo, com o 13º. Aí eu te pergunto, qual que é o seguro de vida privado? Qual que é a previdência privada que em 12 meses de investimento te dá uma renda de salário mínimo com garantia que nunca vai ser menor que o salário mínimo? Então, as pessoas falam assim, eu quero fazer um seguro de vida. Cara, paga a previdência para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para seu tio. Né? Mas não é injusto? Espera um pouquinho. Ela pode morrer depois de 6 meses e não ter nada. Ela pode ficar doente antes dos 12 meses e não ter nada, porque ela não cumpriu a carência do benefício. E o INSS pode dizer, a doença dela é pré-existente, porque não adianta você querer jogar alguém lá também que já está doente, já está inválido, porque já é fraude, né? Mas dentro das situações normais, a Previdência é um caminho para você realmente garantir um futuro, ainda que esse futuro esteja próximo. E a fase de aposentadoria também é um tema que eu acho que é importante, porque, em termos de, se a gente pensar em questões do emprego, da empresa, do RH, a gente vê algumas empresas, são muito poucas, minha amostra é muito pequena, né, mas as que eu vejo ainda algumas primeiras iniciativas daqueles PAPs, né, planos que preparam as pessoas para a aposentadoria durante o período que estão trabalhando na empresa, com orientações financeiras, orientações de diversos tipos. E também a gente vê algumas empresas que estavam fazendo não só agora o onboarding, que é a entrada do trabalho, mas o offboarding, que é a preparação para a saída. Mas tem uma orientação do TST que eu encontrei, não sei se isso está correto que eu vou te falar, mas que uma orientação que dizia que o início da aposentadoria não é a extinção do contrato de trabalho. E muitas pessoas talvez não entendam aí que existe uma questão importante, se houver uma demissão sem justa causa, dessa multa dos 40%, que vai representar aí do total do tempo trabalhado. Como que é exatamente isso? Vamos lá. Bom, nós estamos então 2 questões. A questão da humanização de RHs, né? E a questão da continuidade do trabalho pós-aposentadoria. E verbas trabalhistas em cima disso. Essa humanização, eu vou contar uma historinha rapidinho, né? Não sei o tempo que a gente tem, mas tranquilos. Eu vou contar essa historinha rapidinho. Uma vez um hospital, esse é um hospital
beneficência, né? Me contratou. Falou, olha, eu quero que você faça a revisão das aposentadorias dessas senhoras que estão aqui, porque elas... Santa Casa. Elas estão aqui, só que elas fizeram um trabalho muito bonito para a história da empresa, só que agora elas estão dando mais trabalho, mas elas acham que elas são ainda muito úteis, né? Aí, naquela oportunidade, eu fui conversar com umas pessoas, eu vi um livro chamado A Era do Javali. Eu já vali muito nessa vida, agora não valho mais nada, né? Ótimo. Então, A Era do Javali, tem uma obra sobre isso, né? Um psicólogo, inclusive, se eu não me engano, né? E aí eu peguei e fui conversar, porque a contratação era para eu poder ver uma forma de aumentar a aposentadoria delas para elas pararem de trabalhar. Mas não tinha como aumentar a aposentadoria. Mas eu fui em campo para conversar com elas, bati papo, não sei o que lá. E era uma Santa Casa grande, tinha umas árvores no fundo, e ali os pacientes que estavam em recuperação ficavam caminhando ali. E ali eu vi, em algum momento, uma delas conversando com 3, 4, 5, né? Só que a administração queria se livrar delas, não queria elas ali, porque elas precisavam de mais cuidado do que dos pacientes, né? Porque já estavam idosas, né? E eu fui lá num dia de chuva, e não tinha ninguém no pátio, né? E lá tinha uma sala que era tipo uma biblioteca, né? Cara, me veio na mente aquela história daqueles filmes, daqueles americanos, aquelas contadoras de história, né? Storytelling. Aí eu peguei e falei, chamei elas, falei, vocês podem sentar aqui, né? Sentaram. Aí eu falei, quais são os pacientes que estão andando no corredor? Vamos pôr eles sentados aqui. Vocês contam a história de vocês para eles. Cara, de repente, está todos os pacientes ali, sentados, numa atenção, e elas num prazer de contar a história delas para chegar onde aquela instituição havia chegado, que eu cheguei e falei para eles, cara, vocês não têm que mandar elas embora. Vocês têm que dar uma outra atividade, vocês têm que reenquadrar essa pessoa dentro da atividade profissional dela. Estão lá até hoje, se não morreram, porque depois não fui mais lá, porque elas eram bem idosinhas mesmo. Mas, resumindo, a gente, nessa questão da humanização, a gente vê os RHs, que são recursos humanos, não fazendo o papel humano. A prova... Às vezes só burocrático e nem sempre completo. Não é culpa do RH, porque eu converso com muitas pessoas de RH, mas os empresários têm que mudar a visão deles, porque nem sempre eles dão para o RH o capital humano que eles precisam para poder desenvolver esse tipo de trabalho humanizado. Então, tem um RH aqui, nessa empresa, tem 1, 2, 3 funcionários, que dá para fazer toda a parte burocrática, mas não tem nenhum para poder fazer a parte humanizada. Ah, mas a empresa não quer colocar este 1 aqui, nem esses 2 aqui, né? Que poderia resolver um monte de outros problemas, de até processo trabalhista, indenizações, nessa situação toda. Então, o que a gente vê, por exemplo, hoje, no dia a dia, um cara está afastado, o funcionário está afastado, o RH fala assim, ó, 15 dias é por conta da empresa, te vira com o INSS e quando você voltar aqui a gente vê o que faz. Aí o cara vem com uma estabilidade de 1 ano, que é doença ocupacional, fica todo mundo pé da vida, porque aquele cara vai estar lá atrapalhando, sendo que você poderia ter auxiliado essa pessoa lá no INSS para conseguir o benefício e mitigar também eventual passivo trabalhista, previdenciário e tributário, porque o fator acidentário de prevenção, que é a recorrência de afastamentos por doença ocupacional, aumenta a carga tributária da empresa em até dobra, né? Sai de 1 para 2, de 2 para 4, de 3 para 6. Então, talvez esse profissional aqui ele mitigaria todo esse problema. E esse exemplo que eu dei aqui é um exemplo para a gente poder raciocinar e refletir a respeito disso. Né? E é muito importante o que você falou, porque são perdas dos dois lados, né? A perda da socialização de quem para de trabalhar, a perda um pouco da identidade, que a pessoa, muitos anos trabalhando no mesmo lugar, é a pessoa da tal Santa Casa, né? E também, aí, por parte da empresa, perde-se muito, não só em relação a esse aprendizado sobre a empresa, cultura da empresa, mas também um aprendizado que talvez não tenha sido transferido. Outras pessoas não aprenderam com aquelas pessoas. Tem muitas perdas, né? Se você tem um funcionário que vive num ambiente de trabalho saudável, humanizado, e recebe uma proposta para sair da sua empresa para ganhar 100, 200, 300, 500 mil reais, isso é uma coisa que está envolvida dentro da cultura da empresa e transcendeu a empresa, entrou na família do colaborador, porque
Um dia que ele não pôde trabalhar, a empresa falou assim, não, cara, beleza, fica com a sua família, sua mulher está doente, seu filho está doente, a gente entende. Não é caso de abonar a falta, mas nós vamos abrir uma exceção porque você tem que ficar do lado da sua família. Se esse cara receber uma proposta diferente, você acha que a esposa dele vai deixar ele sair? Não vai deixar ele sair. Ainda que saia, quanto você vai custar para poder treinar aquela outra pessoa para poder repor aquela mão de obra qualificada que você já tem? Né? Então, hoje, quando você pergunta para as pessoas o que é mais importante para ela dentro de uma empresa, não é o dinheiro. Não é. Isso não é eu que estou falando, não. É estatística. É claro que dinheiro tem que pagar a conta, né? Ninguém vive sem. Né? Mas quando a diferença não é significativa a ponto de você mudar de ambiente de trabalho, você realmente vai ter problema. Né? Então, eu acho que o RH ele deveria rever o que ele faz, mas não pelo que ele faz, mas de conscientizar a empresa, a direção, de que ele pode fazer muito mais pela empresa e fazer, de fato, o trabalho que é de RH. E isso está em várias práticas do RH, inclusive o planejamento de carreira. O planejamento de carreira não chega até a época da aposentadoria. Não dá para contar nos dedos as empresas que se preocupam com RH, os empresários que se preocupam com o RH. É sempre o comercial à frente, o marketing à frente e o RH depois. O endomarketing ali é praticamente zero. Né? Então, é importante a gente conscientizar, porque a gente já falar mal do RH é muito fácil, né? Mas se ele não tem a ferramenta para trabalhar, como é que vai falar bem? Exato. Né? Então, é isso aí. Demissão. A aposentadoria, ela não é causa de extinção do contrato de trabalho. Não é porque aposentou que vai parar de trabalhar ali, né? Então, por exemplo, eu aposentei na empresa, eu nem preciso comunicar ao patrão. Mas se eu quiser comunicar também, que comunique. O contrato não vai ser rescindido por causa da aposentadoria. Pelo contrário, né? A pessoa que continua trabalhando depois de aposentada, o fundo de garantia não vai mais para o fundo, vai para a conta pessoal da pessoa. Então, é como se tivesse ganho 8% a mais de salário. Né? Eu já tenho prova disso, inclusive na nossa empresa, que os aposentados produzem mais porque eles têm duas rendas, ele passa a ter um conforto financeiro, que ele vai ter o salário e a aposentadoria. Né? E são pessoas que têm essa dívida de gratidão por permitir que eu continuasse aqui, né? Como se elas não fossem importantes. Claro, são importantes, continuando, porque elas são... elas geram resultados, senão não estaria ali. E aí a empresa pega e manda embora. Né? Bom, quando a empresa manda embora, já é dispensa sem justa causa. Aí vai ter que pagar todas as verbas, inclusive os 40% do fundo de garantia. Né? Só que, às vezes, a pessoa aposenta e fala, eu aposentei, eu quero sair. Se a pessoa aposentar e quer sair, então é um pedido de demissão, não tem 40%. Mas a aposentadoria é como se ela não existisse nessa relação de trabalho, porque a aposentadoria é uma relação entre o contribuinte e o órgão segurador, e o contrato de trabalho é do empregado com o empregador. São relações diferentes. Né? Então, não tem. Exceção disso tudo é o servidor público ou pessoas que trabalham em empresa pública, porque a aposentadoria é causa de extinção do contrato de trabalho e não tem os 40% do fundo de garantia. Eu tenho decisão já dos tribunais já. Então, se eu sou servidor público, eu sei que eu me aposentar vai ser uma exoneração e paciência, fim de papo, vamos que vem outro atrás. Entendi. E tem situações que a gente percebe, né, porque o mercado de trabalho muda. Houve um tempo atrás, inclusive o caso da Petrobras, que não encontrava mais determinados profissionais trabalhar em plataformas e começou a chamar os aposentados, né, recuperando ali o conhecimento. O INSS fez isso. O INSS, para poder enfrentar as filas da Previdência, o INSS fez. Ele errou, não ao ter chamado. Ele errou porque ele não imaginou, e aí foi uma falta de gestão, que aquela pessoa que saiu não sabe mexer nessa plataforma digital que existe hoje. Não sei se você lembra, né? Até militares chamaram. Cara, é impossível colocar alguém das Forças Armadas para analisar processo de aposentadoria. Isso é chamar eu para ser psicólogo. Eu vou acabar com o paciente, entendeu? Não vai adiantar. Não sei, não entendo. E tem casos, não são a maioria, mas casos, por exemplo, na área relacionados ao conhecimento, principalmente, em que pessoas que, depois da aposentadoria, acabam ganhando mais do que ganhavam antes, durante o período de contribuição. Casos que eu vi recentemente, uma pessoa que trabalhou 10 anos depois de aposentado com um salário maior. Existe como desaposentar? Não.
A desaposentadoria, né, foi um projeto, foi uma decisão, uma avalanche de processos na Justiça, e o Supremo Tribunal Federal decidiu, falou, olha, você não pode desaposentar. Né? Por quê? Senão a pessoa iria financiar uma nova aposentadoria com o mesmo dinheiro que ela recebia da Previdência. Então, você acabaria numa situação desleal. Mas não foi essa a decisão do Supremo. O Supremo disse o seguinte, olha, eu não posso te dar a desaposentadoria para você voltar para o trabalho e aposentar de novo depois, porque não tem previsão legal. Então, o Supremo, ao decidir, ele não disse que não podia, ele disse que não tinha lei. E aí tem um projeto de lei, número 91, no Congresso Nacional, para poder aprovar ou não a desaposentação, ou incluir as contribuições após a aposentadoria no benefício do benefício que recebe da Previdência. Só que esse projeto está parado lá no Congresso Nacional. Né? Então, quer dizer, desaposentação não tem. Né? A gente pode colocar uma exceção aí, benefício por incapacidade. A pessoa está aposentada por invalidez. Isso a gente orienta muito no escritório, inclusive. Você aposentou por invalidez e está recebendo R$2.000. Só que agora você completou a idade, você teria aposentadoria por idade de valor maior. Mas a aposentadoria por invalidez, ela pode cessar se você pedir para voltar ao mercado de trabalho. Então, tem muita gente que aposentou por um problema, um caso concreto, problema cardíaco. A pessoa trabalhava em indústria, e aí ela aposentou por invalidez porque ela não podia mais exercer aquela atividade profissional e não tinha como ela se enquadrar em outra. Isso há 20 anos, 10 anos atrás. Hoje, você tem um home office, que a pessoa, ou um outro trabalho mais tecnológico, que ela pode absorver todo o aprendizado que ela teve de vida naquela função e pode voltar ao mercado de trabalho. Então, o que a pessoa faz? Pede a baixa da aposentadoria por invalidez, pega um laudo médico dizendo que ela está apta para exercer atividade profissional, pede o cancelamento do benefício e volta a trabalhar. E depois ela aposenta, porque esse benefício por incapacidade, ele é um benefício, entre aspas, provisório. Ele vai ser pago até enquanto você persistir na condição de incapaz. A partir do momento que você tem capacidade para o trabalho, você pode voltar. Ou por intermédio do INSS, de perícias de constatação, ou do próprio segurado dizendo, estou apto, quero voltar. Então, muitas pessoas utilizam desta oportunidade legal para pedir a baixa da aposentadoria por invalidez e pedir uma aposentadoria por idade. Né? Mas não é desaposentação, é o cancelamento de uma aposentadoria e a solicitação de outra. Né? Então, isso é possível, né? Mas desaposentação não tem. E casos desse tipo em que há um rendimento maior depois de aposentado, corrige-se o valor? Não tem nenhuma alternativa para isso. Mas tem muitos casos, viu, que a gente percebe, e aliás é um sonho, né, a gente faz isso, tipo, vamos dizer, aleatoriamente, de forma vulgar, né, nada de forma empírica, nada científica, né? Mas a capacitação para as pessoas que estão aposentadas para continuar no mercado de trabalho ou entrar em outro mercado de trabalho, em outras frentes de trabalho, né? Porque há uma sensação, né? Você, um psicólogo, vai entender melhor que eu, aquela sensação de impotência da pessoa, né? De que ela não é mais útil para a sociedade, né? Eu tenho uma historinha para contar. Eu fiz uma aposentadoria de um senhor lá em Santa Rosa do Viterbo, em que, em 1992, fechou a usina Malha, né, que empregava a cidade toda, do Grupo Matarazzo. Ele era afiador de ferramenta. Então, tinha as enxadas, ele afiava, tinha as foices, ele afiava, tinha as facas das máquinas, ele afiava todas as ferramentas lá. A vida inteira afiador de ferramenta, a profissão dele. Aí ele aposentou, eu falei, Lara, o que eu vou fazer agora? Né? Falei, cara, sei lá, né? Procura fazer uma coisa. Vai afiar alicate, afiar faca, alicate de unha, que é o que você sabe fazer, né? Vai querer fazer outra coisa? Aí eu falei, eu vou pensar. Passou um mês, ele foi me pagar meus honorários, me levou uma faca. Desse tamanho assim, a faca. Sabe aquelas portas que rola assim, que tem aquela mola? Certo. Aquela mola é aço puro, né? Ele pegou nos ferro velho, pegou aquelas molas, deixou ela plana, fez uma faca, colocou um cabo bonito e me deu de presente. Eu falei, olha, essa faca eu fiz. Mas era meio artesanal, não tinha assim brilho, nada. Ela só tinha uma virtude, ela cortava. Né?
E eu levei isso num churrasco. Sabe aqueles quadros, lá na quadra de futebol, tem jogando futebol, depois faz churrasco. Eu levei essa faca no churrasco e pá, nossa, que faca, né? Eu falei, cara, eu ganhei de um cliente. Não, pede para ele fazer uma para mim, não sei o que lá. Eu falei, não, ele aposentou, então... mas quanto que é, não sei o que ela fala, não sei, cara, ele não vende, ele me deu, né? Mas deve ser uns R$100, né? Eu quero uma. R$100, todo mundo, agora, não lembro o preço da época, sim. né? Cheguei, liguei para ele, falei, amigão, te encomendei 10 facas aí a R$100. Você tá louco. Isso é roubo. Uma faca dessa não custa 10. Falei, eu te vendi por 100, meu amigo. Agora você tem que entregar 10 facas que o pessoal já está esperando. Ele pegou e fez as 10 facas, me levou no escritório lá em Santa Rosa do Viterbo, porque eu tinha um escritório lá. Trouxe para o pessoal do grupo do futebol, que todo mundo, na quadra 5 de cada lado, os 10 queriam. Né? E um foi falando para o outro, né? E acabou que esse ciclo aqui. Hoje o cara tem uma empresa que faz faca e outros equipamentos com mais de 120 funcionários. Incrível. Você vê, era um cara que estava aposentado, deprimido, não sabia o que ia fazer, só que ele tinha uma habilidade que ninguém tinha. Não tinha nem ideia do valor do conhecimento dele, né? Então, você vê, né? Às vezes a pessoa, né? Você perguntou da pessoa que volta a trabalhar, poder revisar a aposentadoria, ele nem quer saber de revisão de aposentadoria, porque a aposentadoria virou um plus, né? Mas não dá para fazer a revisão com novas contribuições, né? Não dá. Né? Mas a gente pode usar essa experiência para poder falar, você pode ganhar mais com o que você aprendeu sua vida toda, né? Você não aposentou à toa, você aposentou porque você trabalhou. Se você trabalhou, você aprendeu alguma coisa. Né? Virou uma oportunidade, né? Claro, oportunidade. E a gente sabe que existem algumas categorias, algumas áreas que têm aí outros cuidados, que podem ter benefícios e que às vezes as pessoas não sabem. Que tipo de categoria pode ter uma aposentadoria diferenciada, seja por menos tempo ou com outro benefício diferente? Então, vamos lá. Vamos pegar aposentadoria por idade, por exemplo. O homem aposenta com 65, a mulher aposenta com 62. Trabalhadores rurais, segurados especiais, que é regime de economia familiar, e pessoas com um tipo de deficiência, leve, moderada ou grave, não importa. Física, mental, intelectual ou sensorial, surdo, mudo, cego, problema com visão monocular, essas pessoas aposentam o homem, ao invés de 65, com 60 anos. E a mulher, ao invés de 62, com 55. Ou seja, a mulher aposenta 7 anos mais cedo e o homem 5 anos mais cedo. Só que muita gente entende que deficiência é uma incapacidade. Não é. Incapaz não pode trabalhar, deficiente pode. Então, o fato de você trabalhar não significa que você não possa ter uma aposentadoria de pessoa com deficiência. A pessoa caiu de moto, bateu, quebrou a perna e colocou uma prótese. Cara, isso é deficiência? Pode ser. Pode ser. Né? Um câncer de mama, a pessoa tem um esvaziamento axilar, você começa a ter inchaço na mão, no braço, que é normal. Só que a mulher não pode fazer unha, a mulher não pode trabalhar com calor, a mulher não pode ter uma picada de inseto, porque tudo isso pode gerar problemas. Então, você vê, ela já tem uma limitação e ela vai ter que se adaptar no mercado de trabalho para não exercer atividades que ela esteja impedida de fazer. Pessoas reabilitadas do trabalho por algum motivo, está cheio, são todas pessoas que podem ter aposentadoria de PCD. Que todo mundo acha que PCD é uma coisa assim muito grave, né? Mas não é. É aquilo que você tem que se adaptar para poder viver. Perfeito. Né? Sobreviver no mercado ou na vida particular. Então, você vê, isso antecipa aposentadoria em 7 anos para a mulher e 5 anos para o homem. Aí tem algumas categorias profissionais, né? Que aposentam com 15, 20 ou 25 anos, né? Que são atividades especiais. Né? Dependendo do grau de risco da atividade, você aposenta com 15, 20 ou 25 ao invés de 30 e 35. É uma coisa significativa. Né? Professores, que têm legislação especial, né? E algumas outras que estão definidas em situações específicas de legislação. Então, você vai ter sempre, né, que buscar essa informação, né, de aposentar mais cedo. Se a gente pensar, nosso grande público muitas vezes é composto aí de pessoas na área da psicologia, da psiquiatria, profissionais liberais. Esse grupo deveria ter alguma providência, algum tipo de cuidado maior? Sim, veja bem. Quando a gente pega profissional liberal, a gente coloca tudo no mesmo buraco. O advogado, o dentista, o médico, o psicólogo, o arquiteto é profissional liberal.
Para errar na aposentadoria é a coisa mais fácil que tem. Né? Por quê? Porque depende só da gente, né? Principalmente quando é liberal. Mas, por exemplo, eu já tive casos de psiquiatra que a aposentadoria foi especial porque trabalhava dentro de um hospital psiquiátrico. A quantidade, talvez você saiba, mas eu vou falar porque as pessoas não sabem. As pessoas não têm noção do quanto as pessoas que trabalham no hospital psiquiátrico são agredidas fisicamente. É como se fosse um presídio. Você não pode deixar a pessoa sair. E ela quer sair. Né? Além, né, de, eventualmente, ter uma doença infecto-contagiosa. Não é o padrão, mas pode ter. Né? Tem também as pessoas que trabalham em instituições de longa permanência de idosos. Cara, mas qual que é a doença que a pessoa tem? Cara, você tem que limpar fezes, você tem urina, você tem pus, você tem uma série de situações que você está exposto ali. Exato. Né? Então, quando a gente fala, né, de psicólogo, o psicólogo está trabalhando dentro de uma unidade hospitalar. Ele pode estar no consultório dele, mas pode também estar numa... Então, você vai verificar que hoje, e isso é padrão em todas as atividades, que você tem pessoas que têm a mesma profissão, porém em ambientes de trabalhos diferentes. Então, o que manda não é a profissão, mas o ambiente do trabalho em que a pessoa executa a atividade profissional. Aí eu tenho um psicólogo que trabalha no consultório dele e tem um contrato de trabalho numa clínica especializada de doença X que pode gerar uma atividade especial. Então, ele tem dupla jornada. Então, o que ele pode fazer? Ele pode somar as contribuições das duas e ainda pegar a aposentadoria especial ou converter o tempo daquela uma que ele tem em contato. Então, é muito tudo subjetivo. Né? Mas o que a gente sempre diz, profissional liberal, só tem um jeito de a gente saber o que tem que ser feito. No INSS tem um documento chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. Então, esse CNIS, ele é um queijo suíço, um furo. Ele é furo, tem mais furo do que você possa imaginar. E lá embaixo do CNIS, na última linha, de todo mundo, no seu, no meu, de todo mundo, está escrito assim: o INSS pode alterar essas informações a qualquer momento. Mas depois que ele analisar a sua situação, ele não muda mais. Né? Então, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é analisar a situação do banco de dados da pessoa da Previdência. Porque a gente não pode fazer um planejamento previdenciário saindo de uma informação que não seja um ponto de partida certo, né? Que é o princípio básico da lógica. Né? Você tem que ter uma premissa verdadeira, né? A premissa menor, a premissa maior é a conclusão. Se você sair de um ponto de partida que não seja um ponto de partida certo, né? Uma premissa certa, você vai errar na sua conclusão. Então, o primeiro passo é a gente organizar essa vida da pessoa, olhar para o passado. Todo mundo pensa que planejamento é para frente. O planejamento começa olhando para trás. Organizar tudo que você já fez, ver o que ponto você está e para onde você vai chegar. Que esse é o tal do planejamento previdenciário, que a gente tem no escritório. Todo mundo, todos os nossos clientes, a gente começa com um planejamento previdenciário. Né? Depois, a gente vai fazer o trabalho específico para cada profissional. Né? Então, a gente pode dizer, até certo momento, o trabalho é igual para todo mundo. É um trabalho escalável. A partir daqui, ele é escalonável. Né? Porque o grande problema é que hoje todo mundo quer escalar. Mas você não consegue escalar com uma vida subjetiva. Você não consegue escalar. Cada um... Ninguém é casado com a sua esposa, ninguém é casado com o marido da Joana, só tem um casado com ela. Então, se você é individualizado por causa disso, então você não pode ter um trabalho igual de todo mundo. E um ser não é igual ao outro, cada um trabalhou de um jeito. Então, até um determinado momento, que é o levantamento do passado, que é um planejamento previdenciário, é tudo igual. Ali isso é escalável. Mas daqui para frente, cada um é um. Né? Então, você vê, ninguém nasceu psicólogo. A pessoa, antes de ser psicóloga, pode ter sido professora, pode ter sido auxiliar de escritório, pode ter trabalhado numa escola, foi vendedor, depois passou a ser psicólogo. Né? Ou começou psicólogo. Né? Então, você vê, cada história vai ter uma. Então, tudo tem que ser aproveitado nessa história de planejamento previdenciário. Né? Muito bom. E qual que é o tipo de erro mais comum que você vê
quando as pessoas te procuram, o que elas deixam de fazer, o que elas deveriam estar mais atentas? Tá. Ó, nós fizemos uma estatística com clientes nossos. Então, quer dizer, não é uma pesquisa, mas é uma estatística nossa. 70%, porque tem gente que chega lá para aposentar amanhã, tem para ser daqui a um ano. Cara, não dá para você fazer um planejamento e fazer uma organização e aumentar muito a aposentadoria da pessoa. Né? Ou fazer ela gastar menos também. Às vezes ela aposentar com o mesmo valor, mas a gente consegue fazer ela chegar lá com menos contribuição. 70% dos benefícios planejados têm renda maior e são aprovados no INSS com mais rapidez. Hoje tem 4 milhões de aposentadoria no INSS para ser analisada. Tem caso, não só no meu escritório, né, de outros advogados, eu não falo que eu sou o melhor, né, nem posso falar isso por questão ética, né, mas os advogados que planejam a aposentadoria dos seus clientes, deixam tudo organizadinho para o momento da aposentadoria, ela sai no mesmo dia. Você protocola hoje, ela sai amanhã, está tudo pronto. O robô do INSS vai ler e fala, não, está tudo certinho. Aí você tem a análise automatizada do INSS. Todo mundo xinga o robô. Por quê? O robô, se tiver um pelinho fora da linha, ele está programado para negar o benefício. Mas se tiver tudo certo, você usa o robô a seu favor. Exato. Né? Então, o maior erro é não planejar. Achar que você vai chegar na hora da aposentadoria e vai dar tudo certo. Então, planejamento é o que você tem que fazer. E óbvio que já sabia disso, mas mais ainda, depois da conversa, a gente vai querer verificar isso, ir atrás. E o que as pessoas que estão assistindo a gente, que querem fazer esse planejamento, o que elas devem fazer? Devem reunir documentos? O que elas devem te levar para iniciar essa conversa? Tá. Cada profissional tem uma estratégia, né? Imagino que seja assim na psicologia também, né? Não sei, né? Bom, nós começamos o trabalho sem ver nada da pessoa. Eu quero vê-las com os olhos do INSS. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar a documentação básica dela, sem levantar nada na história dela. Eu vou te explicar já por quê. E a gente vai pedir para o INSS uma avaliação para ele nos dizer quanto tempo essa pessoa tem. O INSS vai dizer, olha, isso aqui está tudo certo na sua vida, isso aqui está tudo certo na sua vida, isso aqui está errado. Ou então isso aqui nem aparece lá. Se eu fosse parar para te atender e buscar tudo que você tem, você ia demorar um tempão para me trazer isso e para trazer isso, quando o INSS já está dizendo que está certo. Não é mais fácil a gente ir mais inteligente, a gente focar naquilo que está errado ou está inexistente no INSS, depois de nós termos uma avaliação oficial da própria Previdência e dizer que isso aqui está certo, a gente ir em cima daquilo que está errado. Então, a primeira coisa que eu faço, você faz o cadastro no nosso escritório, a gente faz um levantamento da sua vida com as vistas do INSS e eu vou dizer para você, olha, o que o INSS está reconhecendo aqui é isso aqui. Tem algo mais? Ah, tem aqui, eu trabalhei, tem aqui, não sei o que lá. Ó, o INSS não está reconhecendo, não. Então, vamos começar o nosso trabalho para poder organizar toda a sua documentação para a aposentadoria. Ou, olha, está tudo certinho, bonitinho. Então, tá, amigão. Então, essa parte do nosso trabalho a gente concluiu. Agora, vamos só planejar o que você tem que fazer daqui para frente. Quer dizer, fica mais inteligente, mais prático. A pessoa que contrata o serviço, ela entende o que está sendo feito. Porque a hora que você começa a pedir um monte de documento e põe o cliente para trabalhar, buscar um monte de documento, primeira coisa, ele vai desestimular. Psicologicamente, a pessoa não quer que você dê para ela duas opções, ela quer que você resolva o problema dela. A hora que eu te dou uma escolha entre A e B, você fala assim, qual que eu vou? Eu não sei, não tenho informação para isso, não tenho todos os dados para poder escolher, e esse advogado está querendo que eu escolha uma coisa quando a função dele é saber qual que eu tenho que fazer. Então, a gente não dá a escolha para o cliente nesse momento, a gente dá uma solução para ele. Nesta solução, eu vou chegar, olha, você pode ter aposentadoria agora, uma daqui 2 anos, uma daqui 3, daqui 5, o valor dessa é tanto, o valor daquela vai ser tanto. Aí ele vai escolher, porque vai ver a vida dele. Vai ver a vida dele. Né? Teve casos de clientes que pegaram aposentadoria menor, que era mais rápida, porque ele queria mudar de cidade, voltar para o Nordeste, onde ele tinha nascido. Eu achei um grande erro, mas era a vida dele. Ele que tinha que resolver a vida dele, não eu. Sim. Eu dei a opção para ele. E tem outro que falou, olha, você pode se aposentar agora, mas daqui 2 anos você vai ter mais R$ 1.500 na sua aposentadoria. Eu falei, claro, vou esperar 2 anos, não vou querer aposentar agora. Né?
Então, você tem direito adquirido. Se mudar a lei, você fica seguro. Mas nós vamos planejar daqui a 2 anos você pedir a sua aposentadoria para você ter um benefício maior. Então, vai de cada um. Então, essa opção tem que ser dada assim, de forma muito objetiva para a pessoa. Mas quando no começo você começa a buscar um monte de coisa e a gente faz, então, resumindo, o que a pessoa tem que fazer? Saber o que a INSS pensa dela. A partir daí, a gente vai tocar o barco do que eles não pensam sobre ela. E isso eles podem fazer? Tem um canal de comunicação de acesso com vocês? Por onde que eu faço isso? Cada escritório trabalha de um jeito, né? Lá no nosso escritório tem um time chamado SDR, né, que atende todas as pessoas que entram em contato com o escritório. As pessoas entram, fazem um cadastro, porque eu tenho que fazer um planejamento para essa pessoa. Só não posso chegar e falar assim, Henrique, eu vou te cobrar X reais e vou cobrar X reais do Pedro e X reais do Antônio. Cara, se eu não sei da sua vida, como é que eu vou... Quantas sessões você precisa passar num tratamento de um psicólogo? Uhum. Você tem que entender o caso, né? Eu preciso contar a sua história. Então, para levantar a sua história, coisa simples, na Previdência, psicólogo é mais difícil, né? Porque você vai ter... Aqui eu vou ver, você não vai ver, você vai ter que entender, né? A pessoa vai me dar toda a documentação dela, num cadastro, e eu vou ligar para ela e falar assim, olha, para eu fazer o seu planejamento vai te custar tanto, certo? Então, como é que funciona no nosso escritório? A gente faz o cadastro, levanta todas as informações que a pessoa tem pronta, não busca documento nessa hora, aí a gente vê o caso. Tem médico que trabalha em 3 plantões por dia e fez isso nos últimos 30 anos. Ele tem isso aqui de documento para analisar. E tem aquele cara que trabalha numa empresa só há 35 anos. Eu não posso cobrar o mesmo desse que eu vou cobrar daquele. Claro. Né? Então, primeiro a gente entende o problema da pessoa e faz uma proposta de trabalho. É assim que a gente funciona no escritório. Cada um faz de um jeito, né? Profissional liberal, cada um tem sua sistemática de trabalho. E a gente faz isso já há 50 anos assim. Né? Então, é um modo nosso de trabalhar que a gente criou, nós temos um sistema próprio, então a gente funciona desse jeito. Muito bacana. E óbvio que, como a gente está falando em planejamento, é óbvio dizer que quanto antes a pessoa começar a fazer, melhor. Claro. Mas existe um limite que a pessoa deve estar atenta, por exemplo, não deixar chegar perto de algum período? A gente coloca lá no escritório 3 anos. Porque 3 anos, mas já não é para você definir mais valor de aposentadoria. É mais para você ter o seu processo analisado, organizado e sair mais rápido. Porque 3 anos, a média da aposentadoria é desde 94. De 94 a 2024 são 30 anos. Quer dizer, em 3 anos eu não vou conseguir qualificar suas contribuições para que entrar numa média de 30 gere um benefício maior. Então, é para poder ver o que é melhor, planejar e qual aposentadoria você vai ter. Planejamento, como se disse, tem que começar hoje. O primeiro dia de trabalho já é planejamento. Né? Agora, ponto, sim, crucial é quem está há 3 anos da aposentadoria é o momento certo. Então, mas já não dá mais para fazer algum ajuste que melhore. Vai perder muito. Algum ajuste dá, mas não vai ser algo significativo. Né? Tem ajustes, assim, de você escolher uma aposentadoria diferente que vai acontecer e você retardar um pouco a aposentadoria. Né? De você recuperar alguma coisa do passado. Tem muita gente que teve processo trabalhista no passado contra a empresa, isso não está no INSS, tem que buscar essa informação. Isso pode qualificar muito. A pessoa exerceu atividade especial e não está com a documentação para provar essa atividade especial. Então, esses 3 anos é um tempo suficiente para você poder organizar essa documentação do passado. Então, a gente coloca, olha, o ideal é que seja feito a qualquer momento, mas antes de 3 anos, pelo menos. Perfeito. Uma informação importante. Quem está aí acompanhando a gente, eu recomendo. Eu mesmo penso que tem que ser desde o início da carreira. Né? A pessoa precisa pensar um pouco sobre o futuro. Né? Então, é importante isso. Não só porque, né? Quando a gente pensa em aposentadoria, a gente tem uma questão muito interessante. Você pensa na aposentadoria de quando você vai ter uma renda fixa no futuro. Mas se você tiver uma incapacidade? E se eu tiver um acidente do trabalho? E se você ficar doente? Então, a remuneração do seu benefício por incapacidade vai ser esse. Então, no começo da sua carreira é importante, porque se você fica inválido o resto da vida, você não vai ter tempo para organizar. É aquilo ali que você já pagou. Então, quando pensa em previdência, a gente tem benefícios de risco e os programáveis. Os programáveis você sabe quando vai acontecer. Então, dá para você planejar. O de risco, ele pode acontecer a qualquer momento. Então, você tem que saber, se eu tiver uma aposentadoria por invalidez hoje e estiver pagando salário mínimo, eu vou receber mínimo inválido o resto da vida.
tem que pensar como um plano de saúde, né? Exatamente. Não é porque vai precisar, mas é caso precisem, melhor ter, né? Planejamento. É um seguro, você pode não usar, né? Tanto que chama Seguridade Social, né? O INSS é um Instituto Nacional de Seguridade Social, seguro social, né? Então a gente faz seguro de casa, faz seguro de carro, faz seguro de celular, e a gente não faz seguro nosso de vida, né? Então é um seguro social que vai te garantir na sociedade. Muito bom, o papo está muito bacana. Eu só não posso encerrar sem antes falar de um assunto importante que uma pessoa muito especial que nos uniu aqui da Bárbara Lespinassi, uma grande consultora na área de RH, que faz um trabalho que você também participa, que eu acho que é muito bacana e importante falar desse trabalho, os benefícios associados, que é o Voluntário do Sertão, né? Tá. Abração para a A Bárbara, né? Para Bárbara, o André, querida. para o marido dela, para a Lua, para E a agora para filha as duas e a filhas, né? Mel que está chegando, Nesse né? momento que estamos gravando, está chegando a Mel. Tá chegando a Mel. Então é a Lua, a Mel, o André, a Bárbara, né? Esses amigos nossos aí, né? Em comum. Então, o Voluntário do Sertão, né? Ele surgiu dentro dessa nossa filosofia de ter um trabalho social, né? A gente, desde quando eu contei essa história que eu entrei na advocacia, né? Foi justamente para poder ter um trabalho que cumprisse propósitos que, na verdade, no meu caso, não são propósitos meus, são propósitos constitucionais, está na Constituição Federal, né? É o propósito de diminuição da desigualdade social, né? E da inclusão das pessoas na sociedade, visando o bem-estar e a proteção social. Então, quer dizer, esse é meu propósito. Meu propósito está escrito na Constituição Federal, né? E quando surgiu a hipótese do Voluntários do Sertão, eu fui para poder ajudar nas filas, né, lá na Bahia. Né? É um evento do Dorinho e a Marta, né, são as pessoas que estão à frente disso, a Cristiane também. Né, o Dorinho é o idealizador do projeto já há décadas. Né? E eu fui no primeiro para poder ajudar lá, né, ajudar nas filas, organização de fila. Eu fui, né, trabalho social. E como é um projeto da área da saúde, como é que eu poderia ajudar sendo advogado? Então, eu fui como voluntário para ajudar o pessoal da saúde, né? Só que no primeiro ano, eu vi lá uma série de demandas, né, que poderiam ser supridas pela nossa expertise. Aí eu propus para o Dorinho de nós fazermos algumas coisas, e a primeira que eu fiz foi o casamento, né? A gente fala casamento é uma união estável, né? Porque eu percebi lá que muitas pessoas, principalmente mulheres, não tinham pensão por morte dos maridos e companheiros, porque não tinha a prova de que eram companheiros, de que eram... marido e mulher nem se fala, né? Companheiros a gente coloca a situação. Havia uma situação de fato, de união, mas não tinha prova dessa união. E os filhos não é o suficiente para a Previdência, né? Porque os filhos podem ter 10 anos, 15 anos, e você tem que provar que está na dependência da pessoa quando ela falece. E você pode não estar mais. Sim. E aí, então, veio a ideia de a gente fazer as uniões estáveis dos casamentos. Né? Fizemos ali, em todas as edições, mais de 3.000 casamentos. Né? E hoje eu conheço muita gente que a gente fez essa união estável, que o cônjuge faleceu e que recebe uma pensão por morte por causa da prova da união estável e da orientação que a gente deu para a pessoa continuar constituindo documentos, fotografia do casal, declaração no plano de saúde quando eles não têm, em hospital, com internação, que é companheiro, vive no domicílio. Então, a gente dá uma orientação para as pessoas seguirem, né? Então, a gente conseguiu mudar a vida de muita gente, né? Porque o slogan do Voluntário Sertão é transformar vidas, né? Então, a gente conseguiu transformar muitas vidas. E aí, depois, como deu certo essa questão do casamento, aí nós, em parceria com o Barão de Mauá, que é a universidade aqui de Ribeirão Preto, e com advogados e estudantes das regiões em que a gente vai fazer a intervenção nas comunidades, nós passamos a fazer a orientação jurídica para pessoas procurarem o INSS e conseguir os benefícios. E aqueles que não conseguem direto no INSS vão procurar o Juizado Especial Federal, onde não precisa de advogado, que são benefícios mínimos, né? De modo que a gente vem trazendo já esse legado já há década, né? Porque faz uns 10 anos que a gente está lá, e a gente conseguiu envolver muita gente dentro desse projeto, que já era grande, com essa pegada também de direitos sociais.
E a Bárbara trabalha na parte de organização das clínicas, né? Muitas vezes ela também foi para a parte da infância, da juventude ali, das clínicas de crianças, né? Então é um trabalho muito bonito, viu? É um trabalho, aliás, que te dá um desgosto só. Você não quer vir embora, né? Porque você percebe que você vai deixar uma comunidade à mercê, não por falta de participação do governo, mas é que há limitação de verba, há limitação de receita. E de muitas necessidades. E, às vezes, de conscientização da pessoa que ela precisa daquele serviço. Então, às vezes, o serviço está lá, os instrumentos de mecanismos para poder fornecer esses serviços estão lá à disposição, mas a pessoa não tem a cultura de passar por no caso de ginecologia, passar por um exame anual de fazer os exames, fazer a Papa Nicolau. Tinha pessoal que não tinha feito um exame de mama, né? Então, vai lá as carretas com mamógrafo, vai umas carretas com outras empresas, podem fazer todas as análises clínicas, tem as carretas de odontologia, tem gente que não enxerga, então tem óculos, cirurgias de catarata. Então, é um trabalho, um projeto muito bonito, reúne 400 voluntários cada vez que há, e as pessoas vão justamente para se dar. E lá a gente percebe que a gente cresce muito, porque a gente, às vezes, não dá valor para muita coisa básica que a gente tem na vida. Uhum. E a gente vê que as pessoas não têm nem esse básico. A gente valoriza um pouco mais aquilo que a gente tem, né? E fortalece também esse trabalho voluntário, que acho que todo mundo tinha que ter um pouco, ter uma experiência para poder saber exatamente o quanto você é útil para a sociedade e quanto tem muita gente precisando de você. Muito bom, muito obrigado. Obrigado por toda essa história de vida, essa contribuição. Nesse aspecto, até deixo o recado aqui para os nossos colegas da área da saúde que estão acompanhando, que procurem conhecer também, né, o trabalho do Voluntários do Sertão. Quem é da área de RH, que está com a gente aqui, sensibilize a sua empresa. As empresas também podem contribuir, tem uma participação significativa e que eu acho que tem um valor realmente incomensurável, né? Não tenha dúvida. Realmente você transformar a vida é um ato nobre. E obrigado por transformar nossas vidas com informação. Foi muito bacana, muito obrigado. Eu sei que o horário é muito concorrido até. Obrigado por ter estado com a gente aqui, compartilhar essa história de vida bonita e também tanta informação que eu sei que vai ajudar muita gente. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição. E vou deixar os contatos aqui do escritório do Hilário para que vocês tenham acesso e procurem saber, eu recomendo, procurem informações que é importante para a vida de vocês. Então, muito obrigado e obrigado a vocês que estão acompanhando a gente. Continuem seguindo, vão lá, marquem a gente, acompanhem as redes sociais e continuem até o próximo episódio do Visionautas.